Meus amores, mais uma sexta-feira, né? Pra quem não pôde acompanhar a nossa aula online, que eu sempre faz o videozinho, só vocês acessarem, tá bom? Prestem atenção, matemática, página 34, 35 e arte, uma explicaçãozinha bem breve, página 27 e 28, bem fácil, tá bom? Vamos lá, um final de semana abençoado pra vocês, tá bom? Prestem atenção e que vocês façam tudo com paciência e calma, tá bom? Bora lá! Meus amores, para quem não teve a aula online, né, ao vivo, vocês vão ter a aula desse jeito, tá bom? Aula de matemática, página 34, 35 e arte 27 e 28, tá? Bem facilzinho, é uma revisão de matemática, vejam só. A explicação da página 34. Vocês têm que lembrar que uma hora tem 60 segundos, 60 minutos, e um minuto tem 60 segundos. Então, por exemplo, quantos minutos tem 2 horas? É só eu fazer 1 hora tem quantos minutos? 60. Mas ele quer saber 2 horas. Então, 60 mais 60. Aí vai ter tantos minutos, certo? Quantos minutos tem meia hora? Ou seja, a metade dos minutos é quanto? Aí coloca. Já aqui, a mesma coisa. Quantos segundos tem meio minuto? Ou seja, a metade de um minuto é quanto? Aí vocês colocam. Nesse daqui, nesses dois, é a mesma coisa. Vocês vão, quantos segundos tem 5 minutos? Eu sei que 1 minuto tem 60, mas ele quer saber 5 minutos. Então, 60 5 vezes, certo? E na letra E, quantos minutos tem 3 horas e meia? Ou seja, 3 horas vezes 60, que 1 hora tem 60, né? Então, vai ser 60 mais 60 mais 60. E meia hora que é 30, mais 30. Aí vai dar o tanto de minutos. No 2, tem essas horas aqui e vocês vão ter que colocar no relógio. Lembrando que o ponteiro menor é o das horas e o maior é o dos minutos, certo? E lembrando que tudo quando passa de 12 horas é mais que 12, né? Que vai ser tarde e noite, então vai ser 13, 14, 15. Na página de vocês de matemática, tem explicando esse relógio bem facilzinho, certo? Lá na página 28. Tem quanto vale 20 horas, por exemplo, que é 8 horas, né? Mas aí vocês vão treinando, certo? Para saber quanto vale 16, 17, 15, porque a gente vai usar bastante. Aqui vocês vão escrever quantos minutos passaram de um relógio para o outro. Por exemplo, aqui é 3 e 5. O menor tá para o 3 e o maior tá para 5. Como é que eu sei os minutos? Olha aqui o relógio. De 5 em 5 minutos, a partir do 1, tá? Esses pequenininhos também valem 1. Por exemplo, aqui, ó, esse daqui vale quanto? 5. Aí só eu contar 6, 7, tá? E por aí vai. De 3 e 5 a 3 e 50, quanto minuto passou? Ou seja, 50 menos 5. Aí vai ver quantos minutos passaram. E aqui, 1h30 a 2h05. Ou seja, 1h30 para 2 horas, falta 30 minutos. E de 2 horas para 2h05 dá 5. Então, 30 mais 5, tá? No número 4, vocês vão escrever os horários do relógio da página anterior, que é esse relógio aqui, aqui. Lembrando que as horas é após o meio-dia, ou seja, eu não posso botar 03, 02, não. É 12, 13, 14, 15, certo? Por exemplo, não tem 2 relógios aqui, então vai ser um aqui e um aqui. Na letra B, aqui também não tem 2 relógios, então vai ser um aqui e um aqui, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse daqui. 3 e 5. Como é 3 depois de meio-dia? Olha aqui o relógio. É 15. Então, é 15 e 5, né? Lá na B, esse daqui é 1h30. Mas quanto é 1 depois de meio-dia? Que é 1 da tarde. 13. Aí coloca 13h30, que é 13h30. E por aí vocês vão fazendo. Na página 35, gente, eu errei a página de novo, tá? É 35, perdão. Vocês vão ver que hora é e colocar aqui. Vocês vão ver hora, que é o ponteiro menor, minutos, que é o maior, e esse fininho, que ele pode ser preto ou vermelho, é o dos segundos, certo? Que também vai contando de 5 em 5, ou de 1 em 1. Então, antes do meio-dia, quanto vale essa hora? 9 horas e 25 segundos. Então, 9, 25
90025S, né? Já depois do meio-dia, não posso colocar 9, 10, 11, tem que ser mais que 12. Então, aqui, ó, é uma. Quanto vale uma? 13. Aí escreve aqui, 13. Quanto vale 25? 25 normal. E o segundo está no 50. Só é ir de 5 em 5 a partir do 1, né? A gente já sabe. Aqui também é a mesma coisa. O que eu quero que vocês prestem atenção é... Aqui ele tá aqui no meio, ó. Quando tá no meio é o ponteiro das horas, ele ainda não chegou no 12. Então quer dizer que ainda não é 12 horas. É 11 horas. Eu posso botar 11? Posso, porque é antes do meio-dia aqui, ó. Então pode ser 11 horas. Se fosse depois do meio-dia, seria 23 horas, né? Já os minutos, ele não tá certinho no 40. Então, 40. Já os segundos não tá certinho no 45, ó. Ele tá no 46, então vai, certo? Possa ser que dê 53, 54, não tem problema. Esses pontinhos valem 1, então só é vocês irem contando. Aqui é tudo com continha, presta atenção. Um avião decolou de Brasília às 12h45 e aterrissou 50 minutos depois. O que é que vocês têm que fazer? Somar minutos com minutos, certo? Por exemplo, 45 mais 50 vai dar 95. Passou de 60, eu tenho que aumentar 1 hora. Então, passou de 60, passou. Então, já vai ficar 13 horas a resposta. E os minutos? Eu pego 95 menos 60, que dá 35. O que sobra é os minutos. 35 minutos. Entenderam? No número 7, tem dizendo assim: um filme começa às 16 horas e 10 minutos e termina às 17h58. Quanto duração tem esse filme? Ou seja... Vocês vão pegar 17 horas menos 16 horas, aí vai dar tantas horas. E 58 minutos menos 10 minutos vai dar tantos minutos. Certo? Essa é a resposta, bem facilzinho, né? No 8 é igual a 6, certo? Ela colocou um bolo para assar de 15h35. E 45 minutos depois foi que ficou pronto. Então, vocês vão montar a continha. 15h35 mais 45, que é minutos mais minutos. Vai ver quanto dá. Se essa continha passar de 60, eu já vou ter que aumentar 1 hora no 15, que vai ser 16 horas. E depois eu diminuo, tanto que deu aqui menos 60, e o que sobrar vai ser os minutos. Entenderam? Peçam a ajuda do pai, certo? Qualquer dúvida, porque é bem interessante ter a participação deles. Em arte, vocês vão ver só assunto, tá? Hoje não tem atividade porque é um assunto que vocês veem muito em música, que são as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso aí é que os músicos estudam, né? Às vezes ela nem vem escrita, mas só a posição das notas, eles já sabem quais são, certo? Em uma partitura. Por exemplo, aqui, ó, cada nota tem a sua posição. Então, eles já sabem qual é a nota, tá? A nota começa da mais grave, ou seja, grave é uma coisa mais forte, uma coisa mais rouca, digamos assim, né? E a aguda é uma coisa mais fina, certo? Uma voz aguda, um som agudo é uma coisa mais fininha. Temos aqui, ó, a semibreve, a semifusa, que é a mais curta, a mais longa. Isso é só mesmo para mostrar a vocês. E temos, por meio, se a gente fosse representar esses sons, por meio de linhas, que é o que a gente está estudando de verdade, né? A gente não está vendo notas, essas coisas. A gente está vendo a sensação que a música nos dá. A gente está vendo as linhas, como representar por linhas, por desenhos, as músicas, né? Então, por exemplo, uma linha longa e fina poderia representar um som agudo, né? Que é tipo um grito. Já uma linha longa e grossa era um som grosso, um som grave, né? A mesma coisa se ela fosse repartida. Já aqui, ó, essa rampa, digamos, poderia representar o quê? Um volume, do mais baixo para o mais alto. E aqui, do mais alto para o mais baixo, né? Então, tudo tem como a gente representar através de linhas, de desenhos, tá bom? A aula é só isso, certo? De arte. Semana que vem vocês fazem a atividade, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida você já sabe, pode me procurar.
Até a próxima aula, um bom final de semana, um abençoado final de semana para vocês. Um beijo de tia Marcela, eu estou morrendo de saudades.